Caras e caros amigos, permitam-me furar o protocolo e falar diretamente logo para o novo Presidente da Juventude Socialista, o Olavo Câmara. Tens hoje e a partir de hoje uma enorme responsabilidade. A Madeira está em mudança, nós conseguimos dar um grande passo nas últimas eleições autárquicas, estamos a um ano, ou há menos de um ano, de realizar as eleições regionais e tu és o rosto dos jovens madeirenses. Tu és o rosto dessa mudança que nós queremos operar. E por isso tens uma grande responsabilidade, que é conquistar os jovens madeirenses e porto-santenses para esta causa, que é a causa da mudança, que é a causa do Partido Socialista na região. Bem-haja, muitos parabéns pela tua eleição e felicidades para este mandato. Agora sim, ao protocolo, Sr. Presidente do Congresso Regional da Juventude Socialista, o João Pedro Vieira, que já conheço não há muito tempo, mas há uns 3 anos, e que sei que é uma pessoa empenhada, determinada, competente, e bem-haja, que apesar de estares fora, continuas cá a trabalhar connosco, tens os teus estudos lá fora, mas sei que podemos continuar a contar contigo neste caminho que agora iniciamos. Cumprimentar o Secretário-Geral da Juventude Socialista, o João Torres, amigo da Madeira, tem cá vindo muitas vezes como Secretário-Geral da Juventude Socialista e tem-nos ajudado muito ao longo dos últimos anos. Cumprimentar o Guido Teles, o Presidente da Juventude Socialista dos Açores, o nosso povo irmão, insular, ultraperiférico, ilhéu, conhece a nossa realidade e, como nós, sente a política de forma diferente por a fazermos num territórios com dificuldades próprias. Muito obrigado por estar cá hoje. Cumprimentar também todos os ex-presidentes da Juventude Socialista, está cá o Sérgio Abreu, a Célia Pessegueiro. Cumprimentar o Presidente da COC, o Pedro Viveiros, que teve a responsabilidade de organizar e de trabalhar para que este congresso se realizasse. Saudar o Secretário-Geral do Partido Socialista, o Presidente da Comissão Regional do Partido Socialista, Ricardo Freitas, o Presidente Honorário do Partido Socialista, Emanuel Jardim Fernandes, todos os demais convidados, a nossa deputada ao Parlamento Europeu, a Liliana Rodrigues, que ainda não tomou posse, toma posse dia 1 de julho. Muito obrigado por estar cá. Saudar o Presidente da Câmara do Porto Menezes, Emanuel Câmara, e cumprimentar os demais dirigentes do Partido Socialista, presidentes de junta, outros dirigentes, cumprimentar também aqueles que são nossos adversários neste combate político, mas que estão cá, que são os representantes das outras juventudes partidárias e que é um bom exemplo de convivência e assim é que deve ser, adversários na política, mas com respeito pelas diferentes instituições e todos nós, à esquerda e à direita, com visões diferentes da Madeira e do seu futuro, damos o nosso contributo e os madeirenses e os porto-santenses é que tomam as decisões. Queria começar por falar de 2 palavras, começar com 2 termos, credibilidade e competência. Ao longo destes 40 anos foram os nossos adversários, nomeadamente o PSD, colando determinados rótulos nos partidos da oposição. Não são competentes, não têm competência, não têm credibilidade junto dos madeirenses. E foi este discurso que se foi construindo num processo cultural na região autónoma da Madeira que leva quase 40 anos. E é muito difícil romper com um discurso que gerações e gerações de madeirenses foram bebendo e agindo em conformidade quando aplicavam ou eram chamados a votar. Mas em matéria de credibilidade e competência e desta pesada herança, eu pergunto, tem credibilidade quem fez uma dívida colossal de 6,5 milhões de euros nas costas dos madeirenses? Quem fez isto e quem assim governou tem credibilidade, ainda para mais, como sabem, estão a contas com a Justiça, por causa de uma dívida oculta de 1.100 milhões de euros. E a Justiça está mal neste país, está mal em Portugal. Porque se a Justiça funcionasse neste país, a Justiça já tinha feito justiça em relação ao povo da Madeira. E o que é certo é que todo um governo responsável por ocultar a dívida e fazer dívida ilegal
1.100 milhões de euros, continua a nos governar, sendo que a Justiça, que há um ano atrás anunciou, através de fontes na comunicação social, que esse governo estava todo constituído, arguído, depois calou-se. E, portanto, já passaram 3 anos, era necessário que a Justiça acordasse também, porque esta Justiça parece que não tem competência, nem tem credibilidade. Porque se tivesse competência, já tinha sido feita a Justiça e cada vez tem menos credibilidade. Mas, olhando também para a terminologia competência e credibilidade, tem competência quem nos deixou, além da dívida à escala regional, as câmaras municipais, todas elas, num estado de falência, hipotecadas e endividadas. Tem competências de PSD, quer no governo, quer nas câmaras municipais, que nos levou a esta situação. E basta olhar para aqueles negócios, os bons negócios para alguns, para uns privados, da via litoral e da via expresso, em que determinados empreiteiros, empresários, banqueiros, emprestam à região 574 milhões de euros. E nós, contribuintes, pagamos 5 vezes mais por esse empréstimo. Quem faz este tipo de negócio está ao lado dos cidadãos que pagam impostos ou está ao lado dos empresários e contra os madeirenses e porto-santenses? Estes senhores continuam a ter competência e credibilidade aos olhos dos madeirenses? Mas se isto não bastasse, basta ver a ideia peregrina que surgiu agora para a Marina de um lugar de baixo. 120 milhões de euros atirados ao mar e agora querem fazer ali um zoom marino. Mas já viram quando há levadias e a forma como o mar castiga aquela marina? Aquela marina só tem uma solução. E a única solução é deixar o mar trabalhar. O mar vai fazer ali uma praia. É preciso deixar o mar trabalhar e não enterrar lá nem mais onde estão. E, portanto, as pessoas que têm estas ideias têm credibilidade e competência. Mas a herança não é só financeira. A herança que nos deixa, especialmente a esta juventude, é uma herança pesada. Financeira, sim. Mas também do ponto de vista cultural. Porque é a herança do medo que foram incutindo ao longo destes quase 40 anos. Foi a herança da não participação cívica das pessoas. Foi a herança do egoísmo que se foi criando, do dividir os madeirenses e jogar uns contra os outros. É a herança da criação, isto faz parte dos governos fracos, de inimigos externos em relação à região, fantasmas que não existem, mas que se criam para tentar unir ao povo à volta de um líder que não tem credibilidade. Esta herança cultural acho que ainda é mais pesada que a herança da dívida. A herança da dívida temos um prazo para pagar e vamos pagar, vamos ter que pagar. A herança cultural é preciso um trabalho muito forte para nós conseguirmos dar a volta e termos um povo madeirense que se afaste desta linha de raciocínio, que é uma linha de raciocínio antidemocrática. E por isso é que nós olhamos e sabemos que o PSD está em fim de ciclo. Nós, quando cheguei à liderança do PS, ainda não fez 3 anos, o PS tinha 11,5%, o PSD tinha 48% na região. Recordo quando dizia que ia ganhar câmaras, o Partido Socialista ia ganhar câmaras, não era só os adversários políticos, mas mesmo dentro do Partido Socialista havia sorrisos. Sorrisos de, digamos, desconfiança em relação às palavras do Presidente do Partido Socialista. E muita gente achava que a estratégia que estava a ser seguida não era uma boa estratégia. Mas o que é certo é que hoje temos 3 câmaras municipais, Porto Muniz, Machico, Porto Santo, ganhas com o símbolo do Partido Socialista. Temos uma Câmara Municipal, ganha em coligação, não é só nossa, é de outros partidos. Nós lideramos no Funchal, onde vive metade da população da Madeira, mas foi ganha numa estratégia de unidade de vários partidos, com o Partido Socialista a liderar. Mas nós, em Santa Cruz, apoiamos uma coligação de um movimento de independentes que também ganhou. Em São Vicente fizemos o mesmo. E o que é certo é que quem olha hoje para a realidade da Madeira, a Madeira mudou completamente. De 11-0, o PSD teve 4, ficou 7-4. E o que é certo é que hoje quem olha para a Madeira e para o Porto Santo vê uma diferença. Aqueles pequenos passos que são necessários dar estão a ser dados. Aquela herança cultural que nos deixaram, e é uma pesada herança, e uma má herança, está a mudar. As pessoas já falam. Sobretudo, criticam, seja as câmaras do Partido Socialista, seja as câmaras do PSD, seja as câmaras de independentes.
Começa a haver um arejamento democrático e isto é um bom sinal, e é um sinal de que olhamos para a região autónoma da Madeira e percebemos que a Madeira está madura para fazer uma mudança política a nível regional. Mas qualquer mudança política passa pela vontade do povo da Madeira e do Porto Santo. E já nestas europeias nós vimos a vontade dos madeirenses e porto-santenses. Recordo que o PSD e o CDS juntos na Madeira tiveram 31%, o Partido Socialista 22,5%. A diferença são de 7.000 votos da parte do Partido Socialista em relação àqueles dois partidos coligados. O PSD e o CDS perderam 36.000 votos nestas eleições. Houve fenómenos como do MPT e de Marinho Pinto, que nós consideramos populistas, mas o tempo vai-nos dar razão, em que teve fasquias de 10% em termos eleitorais. Mas se nós olharmos para este cenário, o que é que vemos? Vemos um PSD e um CDS juntos que valem 31%. E nós sabemos que o PSD e o CDS, por enquanto, não estão unidos na Madeira. O CDS vale 4, 5, 6%, digo eu. Tem tido mais, tem tido 15%. Teve 15% nas últimas regionais. Mas vale estes valores. E eu pergunto, quer dizer, o PSD, se a gente olhar para estes resultados e o povo não mente, o PSD vale 25% na região autónoma da Madeira. De 48% quando eu cheguei à liderança do partido, vale hoje 25%. E se olharmos para a Madeira e dividir a Madeira em dois, de um lado o PSD e do lado da oposição, o PSD tem 25% e a oposição tem 75%. E, portanto, cabe-nos a nós construir um novo ciclo político na região autónoma da Madeira. Mas um ciclo político não basta mudar as pessoas, é preciso mudar as políticas. E por isso gostava de enumerar 10 razões e 10 questões que devem ser alteradas no novo ciclo político da região. Em primeiro lugar, os políticos têm que passar a falar a verdade aos madeirenses. Quem governa a região não pode mentir, não pode ocultar dívida, não pode esconder a realidade. Tem que falar a verdade ao povo e tem que ouvir os cidadãos da Madeira e do Porto Santo. Um governo de mudança não pode ser um governo parecido com o governo que nos tem governado até aqui. E também não são aqueles que estão acostumados a esta política que ao longo de 30 e tal anos, quase 40 anos, andaram à sombra do Dr. Alberto João Jardim, que são hoje solução. Eles são a continuidade, são mais do mesmo. Em segundo lugar, nós temos a responsabilidade de garantir na Madeira uma coisa que não está garantida. Ensino de qualidade e saúde de qualidade, ou seja, o Estado Social. O Partido Socialista e esse Governo têm a responsabilidade de garantir o Estado Social na região autónoma da Madeira e o Estado português tem a responsabilidade de contribuir para garantir o Estado Social na região autónoma da Madeira, porque infelizmente hoje, e nós sabemos que o nosso hospital funciona mal, nós sabemos que na educação cada vez mais pessoas sentem dificuldades a acompanhar os custos que têm com a educação dos seus filhos e é necessário existir aqui também responsabilização do Estado. Em terceiro lugar, há uma coisa que temos que fazer, renegociar as parcerias público-privadas, ou seja, a questão da via litoral e da via expresso. Os madeirenses não podem pagar os erros deste governo. Os madeirenses não podem, com os seus impostos, tirar dinheiro que falta na saúde e na educação para entregar a privados, ainda por cima, um negócio ruinoso para a região autónoma da Madeira. Queremos também, em quarto lugar, transformar a SDM, a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, numa instituição que sirva para atrair investimento, que crie emprego e que seja, de facto, um mecanismo de diversificação da nossa economia. Nós, em quinto lugar, queremos um regime fiscal próprio e a Madeira é a única zona do globo em que uma zona ultraperiférica e Ilhéu, quer dizer, tem impostos mais altos que no continente. E estamos a falar do ISP, estamos a falar do IRS, estamos a falar do IRC, estamos a falar do IVA e estamos a falar de todos os impostos. E a Madeira tinha uma decalagem, ou um valor inferior de cerca de 30% em termos de impostos. Sabem como é que chegou a esse valor? Um estudo pedido a uma Universidade da Madeira na década de 80 que dizia, para os madeirenses pagarem o mesmo que paga um cidadão no continente, tem que pagar menos de 30% de impostos.
Porque se nós pagássemos o mesmo valor, estávamos a pagar mais 30%, porque tem aqui outros fatores para os produtos chegarem cá. Ou seja, nós não estamos a pagar o mesmo que paga um cidadão no continente, e segundo esse estudo, que serviu para criar esses 30% de impostos a menos na Madeira, nós neste momento estamos a pagar 30% de impostos a mais que a nível nacional e, portanto, esta matéria tem que ser revista. Em sexto lugar, temos que ter uma parceria estratégica com a Universidade da Madeira. Não se percebe um governo regional que funciona de costas voltada para a Universidade, que faz da Universidade da Madeira o seu inimigo e que não consulta a Universidade em relação às estratégias de desenvolvimento para o futuro. Um governo do Partido Socialista vai ter a Universidade da Madeira como parceiro. Em sétimo lugar, nós queremos utilizar os fundos comunitários de forma diferente, para estímulo à economia, não é para a economia do botão, mas para a economia do crescimento económico e da criação de emprego. Não podemos continuar a pensar que os fundos comunitários é para produzir betão, para fazer estradas. Não pode ser. Nós não podemos ter a gastar os tais 800 e tal milhões que vêm, que é o único dinheiro que a região tem para investimento e para injetar na economia, a fazer estradas, a fazer viadutos. Não podemos. Esse dinheiro tem que ser utilizado nas empresas para criar emprego e criar postos de trabalho. E a ideia peregrina do Governo Regional de pedir à União Europeia que destrua postos de trabalho nas empresas e que pegue nesse dinheiro para acabar determinadas obras, é uma ideia má. Eu pergunto, desde a década de 80 até agora, já não fizeram as obras, as infraestruturas que era necessário? É necessário mandar mais gente para o desemprego, porque se tira dinheiro às empresas e à economia para continuar a fazer obra pública, e muita dessa obra pública é desnecessária. Eu julgo que não podem ser verbas dos fundos comunitários para isso, que devem servir para a criação de emprego. Em oitavo lugar, a Madeira não pode continuar isolada em termos de transportes. E nós temos que ter uma ligação marítima daqui para o continente e do continente para cá. Doa a quem doer. Doa aos lobbies e aos grupos de interesse na área dos portos. Doa a determinados senhores do governo que continuam a fazer determinadas políticas que servem aos privados e não serve o interesse público. E por isso, um governo de mudança tem que ter uma política para os portos da região autónoma da Madeira e ter ligações a nível nacional. Ligações marítimas para termos produtos mais baratos. Em nono lugar, queremos uma descentralização da região, mas a descentralização que se faz tem que partir o exemplo da parte do governo. A macrocefalia do Funchal concentrou metade da população da região. Todas as secretarias regionais, vice-presidência, presidência do governo estão no Funchal. E pergunto porquê? Santana, São Vicente, Porto Muniz, Calheta, Ponta de Sol, Ribeira Brava, não podem ter secretarias regionais. Nós queremos descentralizar as secretarias regionais, tirá-las do Funchal e colocar noutros concelhos da região para fixar as pessoas. E isso é importante que se faça. Faça-se com cuidado, no sentido de, primeiro vai o senhor secretário regional e o seu grupo de apoio. E quando se fizerem novas contratações para essas secretarias, as pessoas já ficam lá a trabalhar nessas secretarias, fora do Funchal, para fixarmos pessoas. E os serviços destas secretarias, hoje, muitos podem ser feitos através da internet, outros através de lojas de cidadão, no Funchal. O senhor secretário e o seu grupo de apoio não precisa de estar no Funchal, pode estar lá. Os futuros trabalhadores podem estar nesses conselhos. E, portanto, muita gente diz, isso devia ter sido feito há 20 anos atrás. Pois é, daqui a 20 anos, se não se fizer agora, vai-se estar a dizer o mesmo, e é preciso fazer, e um governo do Partido Socialista irá fazer. E, por último, mas não menos importante, sempre disse que a Madeira é onde estiver um madeirense. E um governo da região que está, e sempre esteve, especialmente na última década, de costas voltadas para os nossos imigrantes. Os nossos imigrantes é o nosso sangue, é a nossa força. Nós, se reduzirmos a Madeira à sua dimensão física, somos este espaço, 2 ilhas habitadas e as outras ilhas desabitadas. Mas se nós tivermos uma percepção de que a Madeira é onde estiver um madeirense, nós estamos nos 4 cantos do mundo. E é essa força, é aí que nós vamos buscar a força para construir a Madeira do futuro. A Madeira do futuro tem que ser construída com os que cá vivem e com os que estão lá fora. É por isso que é necessário também diplomacia económica com os nossos imigrantes. E estas 10 medidas são essenciais para construirmos um governo de mudança, um governo do PS e a Madeira do futuro. E é por isso, caras e caros amigos, que eu, como Presidente do PS, não posso aceitar que em cada 2 jovens na Madeira, um esteja no desemprego. E eu não posso aceitar que um governo, a única coisa que tem é
Tenho aqui um passaporte, para os jovens é isso. Tenho aqui um passaporte para vocês emigrarem e a outra coisa que tem é, está aqui uma guia para irem para o desemprego. Isto não é futuro e a Madeira não pode continuar nesta linha de gestão da coisa pública que leva a este tipo de situações. É por isso que a JS tem aqui um papel extremamente importante. Li a moção do Olavo Câmara, conheço as suas ideias e tenho a consciência de que ele será uma grande arma para o Partido Socialista. Ele e a Juventude Socialista vão nos ajudar neste percurso para as eleições regionais do próximo ano. Falta muito pouco tempo. É necessário mobilizar não só a Juventude Socialista, mas os madeirenses, os jovens madeirenses e porto-santenses para esta batalha. A batalha da mudança, que mais de 70% deseja e que, com a Juventude Socialista, contigo, nós vamos concretizar no próximo ano. Muito obrigado a todos.